Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal Casos e Mistérios. Oi meus misteriosos, sejam muito bem-vindos a Casos novamente. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram casos.mistérios, tá aqui o perfil. E se você ainda não sabe, agora a Casos e Mistérios tem o Apoia-se, então se você quer apoiar a Casos, quer fazer sua doação mensal para ajudar esse canal a crescer, para mim poder investir em anúncios, investir em edição, em cenário, em iluminação, tudo que é benéfico para esse canal e para fazer esse canal crescer. Vou deixar o linkzinho aqui do Apoia-se também aqui na descrição do vídeo para você clicar e ir lá se inscrever no Apoia-se. Lembrando que além de estar ajudando a Casos a crescer no Apoia-se, você também estará entrando nos meus melhores amigos lá do Instagram e você terá acesso a stories aí, enfim, exclusivos aqui do meu dia a dia. Hoje eu vou contar um caso para vocês que são casos que mexem bastante comigo, que são casos de crianças, como vocês já me conhecem, esse tipo de caso mexe bastante comigo. Hoje eu vou contar o caso de Stephanie Crow. Stephanie tinha 12 anos de idade apenas quando ela foi encontrada morta no seu quarto no dia 21 de janeiro de 1998. Ela morava com seus pais, a avó e os seus 2 irmãos na cidade de Escondido, que fica lá na Califórnia, nos Estados Unidos. A avó da Stephanie tinha o costume de acordar a neta bem cedinho, então, como de costume, no dia 21 ela foi até o quarto da neta para acordá-la, só que quando ela chegou lá, ela se deparou com a cena da neta deitada no chão e quando ela se aproximou para ver o que tinha ocorrido, ela se deparou com uma enorme quantidade de sangue. Stephanie tinha sido esfaqueada 8 vezes e nada parecia indicar uma invasão. Não havia sujeira, não havia janelas quebradas, não havia portas quebradas, não havia pegadas no local. A porta da sacada do quarto dos pais também estava aberta, mas eles de costume faziam isso, eles costumavam dormir com a porta da sacada somente encostada, então aquilo não se tornou suspeito, enfim, não se tornou algo suspeito para que a pessoa que tivesse entrado para cometer o crime tivesse entrado por ali. A polícia foi chamada à cena do crime, a perícia foi até o local, fez toda a perícia, como de costume, como de rotina. Não encontraram nenhum tipo de sinal de arrombamento, também não encontraram nada que pudesse indicar assim algum suspeito de imediato. As roupas que eles vestiam, que a avó vestia, que os irmãos vestiam, que os pais da Stephanie vestiam naquela noite, naquele momento que a polícia foi chamada, elas foram recolhidas pela perícia para uma análise para ver se tinha algum vestígio, enfim, de sangue da Stephanie, algo que pudesse indicar algum suspeito ou algo que pudesse ajudar, na detecção do criminoso. Os pais e a avó da Stephanie foram alojados em um hotel, enquanto os irmãos da Stephanie foram levados para um abrigo do governo. E os pais da Stephanie, eles não viram os seus 2 filhos durante 2 dias. E durante esses 2 dias a polícia fez algo que não é certo, porém a gente vê muito nesses casos criminais. O irmão de 14 anos da Stephanie, o Michael Crow, foi interrogado por horas pela polícia e eles usaram um método chamado Hide, sem sequer a presença de um responsável ou de um advogado. Para quem não sabe, eu também não sabia o que é esse método Hide, acho que é assim que se fala, eu vou ler para vocês aqui. Método Hide. A técnica ela é conhecida por criar um ambiente de alta pressão para o entrevistado, seguido de simpatia e ofertas de compreensão e ajuda, mas apenas se houver uma confissão. Os críticos dizem que a técnica resulta em uma alta taxa de confissões falsas, especialmente entre jovens e deficientes mentais. O Michael, o irmão de 14 anos da Stephanie, se tornou o alvo da polícia e o principal suspeito desse crime após esse interrogatório incessante da polícia, totalmente errado, porque a pessoa não aguenta mais e eles prometem, enfim, que tudo vai acabar se a pessoa disser tal coisa e a pessoa no desespero de horas e horas da mente cansada acaba falando o que eles querem ouvir. E esse foi o caso do irmão da Stephanie, que acabou confessando o crime. E para ajudar ainda mais, as testemunhas informaram que durante o velório, enfim, da irmã, o Michael se mostrou muito frio.
que ele não demonstrava nenhum tipo de expressão e nenhum tipo de sofrimento, que ele nem sequer chorou. Cá pra nós, né, gente? O menino tinha 14 anos de idade. A gente nunca pode julgar alguém devido a como a pessoa se comporta em um funeral, né? Nós temos aí o exemplo da Suzane Richthofen, que chorou, e ela era a autora, né? Ela que armou todo o assassinato dos pais. Nós temos casos aí, vou dar um exemplo meu, eu, por exemplo, quando eu tinha 13 anos de idade, eu perdi uma prima minha, que tinha 16 na época, e por conta do choque do momento, e por eu ter 13 anos, enfim, não entender o que tinha acontecido, não conseguia assimilar muito bem, eu fui ao velório e eu não chorei, sabe? Então a gente não pode julgar as pessoas por conta de como a pessoa se comporta em um funeral. Cada um reage de uma forma. Então todos esses testemunhos que tiveram contra o Michael, contra ele, né, de como ele se comportou no funeral por não ter chorado, né, a morte da irmã, tudo foi acumulando para que fosse colocado contra ele, enfim, através também da confissão sob pressão que ele tinha recém-feito. Os policiais chegaram a mentir para o irmão da Stephanie que eles possuíam evidências de DNA que tornavam ele culpado, que ele não tinha passado no suposto teste da verdade, além de dizer para o menino que os pais dele teriam dito que acreditavam que ele tinha sim matado a irmã. Então tudo isso foi dito para o menino, que no final das contas acabou confessando, como eu disse para vocês. Os amigos de 15 anos do Michael, o Joshua e o Aaron, também foram interrogados pela polícia. O Aaron era um colecionador de facas e os pais do Aaron notaram que uma das facas teria sumido do kit do filho naquela noite. No dia seguinte, a faca que estava faltando apareceu na casa do Joshua. Quando Joshua foi questionado por isso, ele disse ter pedido emprestado para o amigo. Ele foi também interrogado pela polícia por 11 horas e a polícia afirmava que a faca era a arma do crime, mesmo não tendo nenhuma evidência de DNA na faca. A polícia interrogou os dois meninos amigos do Michael por 2 semanas e uma nova entrevista de 10 horas, durante o qual o Joshua deu uma confissão detalhada de participar do assassinato com os outros dois, com o irmão dela e com o amigo. E então os 3 acabaram sendo presos. A partir da confissão do Joshua, o Aaron também foi preso, né, e também foi interrogado. O Aaron acabou sendo interrogado e preso por causa da confissão do Joshua. E o Aaron, ao contrário dos dois meninos, né, do irmão dela e do Joshua, ele não confessou e negou até o fim para a polícia que ele não tinha nenhum tipo de envolvimento. Mas a pressão era tanta que o menino acabou dando detalhes de como ele achava que a menina teria sido morta. A gente vê muito isso em filme, né? É meio que jogar um verde para colher maduro, né? A polícia no interrogatório, ela, mas se você fosse o assassino, como que você faria? Ou como você acha que o assassino faria? Então, mas basicamente a polícia fez isso e ele acabou dando detalhes de como ele achava que a menina teria sido morta. Na manhã seguinte, após todas essas entrevistas e após os meninos terem sido presos, né? Após confessarem, a polícia encontrou um novo suspeito. A polícia entrevistou Richard Raymond, um homem portador de esquizofrenia que era vizinho da família. Ele tinha 28 anos e ele tinha sido visto no bairro naquela noite, batendo de porta em porta. Os vizinhos tinham ligado para a polícia naquela noite, horas antes, para dizer que tinha um homem, né, que era esse tal de Richard, que tinha esse problema de esquizofrenia, que estava batendo na porta das pessoas, da casa das pessoas. O Richard, ele tinha uma extensa ficha criminal e ele costumava andar pelas ruas da cidade de escondido e ele não fazia nenhum tratamento que agravava mais a doença dele, ele não fazia nenhum tratamento para a esquizofrenia dele. As roupas desse Richard também foram recolhidas pela perícia e nele havia arranhões e um corte na mão dele. Porém, ele não foi considerado como suspeito pela polícia. A polícia acreditou que ele estava realmente sofrendo de sintomas da doença dele e que realmente ele seria uma pessoa que seria incapaz de machucar uma criança.
Então, o alvo principal da polícia voltou-se novamente para os meninos que tinham sido presos, e em especial ao irmão da Stephanie, o Michael. Os 3 meninos foram acusados de assassinato e conspiração para cometer o assassinato, e um juiz do caso decidiu que eles deveriam ser julgados como adultos. Já na análise das roupas do Richard, né, o vizinho, né, que tinha esquizofrenia, foram encontradas 3 gotas de sangue de Stephanie. A defesa de Richard alegou que tinha sido contaminação por trabalho policial descuidado, e isso mudou totalmente o rumo do caso. No primeiro dia de julgamento, Richard saiu da sala do tribunal para almoçar. Enquanto ele comia, ele conseguiu se libertar, não sei como, das algemas, e ele fugiu, mas acabou sendo pego pouco tempo depois. No julgamento, o Richard ele foi, julgado pelo suposto assassinato de Stephanie. A acusação tinha contra ele apenas evidências circunstanciais e físicas, incluindo que o sangue da Stephanie estava na camiseta dele, mesmo a defesa alegando que foi uma contaminação, né? Que foi confusão lá na hora de guardar as provas, enfim, que não fazia sentido. O tribunal condenou o Richard a 13 anos de prisão e ele teve mais 4 anos adicionados à sentença devido à tentativa de fuga dele da cadeia. Os 3 meninos, né, o irmão da Stephanie e os 2 amigos foram libertados após o Richard ser considerado o assassino dela. Foram libertados e as famílias dos meninos, então não deixam de estar com razão, processaram a polícia. A família de Stephanie chegou a um acordo de 7 milhões em 2011 e em 2012 o juiz arquivou permanentemente o processo criminal contra eles. Já o Richard, né, o vizinho com esquizofrenia, recorreu várias vezes da sentença dele, alegando falha na investigação, violação de direitos fundamentais e problemas com a evidência de DNA. Então, depois de muitos pedidos, ele conseguiu um novo julgamento. Esse novo julgamento começou no dia 24 de outubro de 2013. No final desse novo julgamento, o advogado dele disse aos jurados que o Richard nunca esteve dentro da casa de Stephanie e mesmo que ele estivesse, ele não seria capaz de encontrar o quarto de Stephanie no escuro. A casa ela estava totalmente no escuro quando ocorreu o assassinato. Além disso, os investigadores do caso eles não encontraram DNA do Richard e nem impressões digitais do Richard na cena do crime. A defesa ainda disse que a Stephanie ela deveria ter sido morta por 2 pessoas. Uma segurou o edredom para mantê-la quieta, enquanto outra pessoa a esfaqueava. Alguns especialistas que testemunharam a favor do Richard disseram no tribunal que as manchas de sangue encontradas na roupa do Richard não estavam lá quando foram recolhidas pela polícia. Em defesa de Richard, o advogado ainda disse, que no dia que ele estava batendo de porta em porta, ele estava procurando uma mulher que ele estava se relacionando, que tinha dado um fora nele. A mulher se chamava Tracy e ele estava muito bravo porque ela terminou com ele o relacionamento e, em um surto por não se medicar e por ter essa doença, ele estava totalmente descontrolado, batendo de porta em porta para tentar encontrar ela. E muitos dos jurados estavam bem preocupados que o sangue da vítima estava na roupa de Richard, que é algo que não se pode acontecer em um caso desses. Uma contaminação, um erro muito grave que pode levar alguém inocente para a cadeia. Richard foi inocentado, foi libertado e o caso do assassinato de Stephanie Crowe permanece sem solução até os dias de hoje. Como muitos de vocês sabem, eu não gosto muito de trazer casos não solucionados aqui no canal, porque eu gosto das coisas resolvidas, eu gosto de ver, mesmo sendo um final triste, eu gosto de ver o culpado preso, a justiça feita, porém tem muitos e muitos casos que não tem solução, infelizmente, e esse caso me chamou muita atenção por novamente ter erro na justiça, por ter erro na investigação e por, infelizmente, a gente ter, naquela época, anos 90, assim como vários outros casos que eu já trouxe aqui no canal, ter esse tipo de situação, em que a polícia pressiona as pessoas, interroga de forma errada, apenas para solucionar o caso e mostrar que resolveu, quando na verdade muitas pessoas acabam sendo presas sem ter culpa de nada, que realmente fica aí um aprendizado para nós. E o aprendizado é: jamais fale com a polícia sem a presença do seu advogado.
Gostou do vídeo de hoje? Já deixa o like aqui pra me ajudar a engajar, compartilha com os amigos, se inscreva aqui no canal, me siga lá no Instagram casos.mistérios e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo!